mais um episódio inédito do Astrologando para vocês aqui no canal. Essa série que se propõe a se tornar um curso básico de astrologia para vocês. Hoje, signo de Virgem, é logo depois da vinheta. Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, com um vídeo inédito aqui no canal. Não me conhece ainda? Como assim? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter um contato mais próximo. Se você não me conhece, é porque muito provavelmente é tua primeira vez aqui pelo canal, então já aproveita agora para não esquecer lá no final e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e ser notificado sempre que a gente tiver um novo vídeo aqui no canal. Já aproveita, dá aquele joinha pra gente para ajudar o engajamento do vídeo aqui no YouTube, tá bom? E não se esqueça de lá no final compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. A gente também já tem aqui no canal o botão Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segui Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Inclusive, uma das vantagens é você ter acesso aos vídeos antes do público em geral. Então, dá uma olhadinha lá, tem uma série de outras vantagens, estão todas escritas. Clica lá no botão Seja Membro e descubra todas as vantagens que você pode ter sendo um membro Segui Chique Premium do canal, além, claro, de nos ajudar a continuar produzindo sempre conteúdo de qualidade para vocês. Bom, hoje o nosso vídeo é da série Astrologando, essa série que se propõe a ser um curso básico de astrologia inteiramente gratuito para vocês aqui no canal. Nós estamos falando sobre os signos, começamos lá pelo signo de Capricórnio, passamos por todos eles, o último vídeo foi o signo de Leão e hoje nós vamos falar sobre o signo de Virgem. Aliás, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo aqui e nos cards aqui em cima, que eu não sei se é aqui ou se é aqui, eu acho que é aqui. Nós vamos deixar nos cards aqui em cima a playlist completa de todos os vídeos aqui dessa série Astrologando, tá bom? Se você ainda não viu os vídeos, não perca, dá uma conferida, porque tem bastante conteúdo legal sobre todos os outros signos. Bom, vamos falar então hoje sobre o nosso signo de Virgem. Signo de Virgem, cujo símbolo já está aí na tela para você. Como eu sempre digo em todos os vídeos, a astrologia tem um alfabeto próprio, alfabeto entre aspas. Ele é todo simbólico. A gente não escreve o nome dos signos, a gente não escreve o nome dos planetas, a gente coloca os símbolos. Então é importante que à medida em que você for assistindo os vídeos, você vá memorizando todos os símbolos que aparecem aqui, porque lá na frente, quando a gente for interpretar um mapa astral, a gente vai precisar ter todos esses símbolos memorizados, ok? Então o símbolo do signo de Virgem está aí na tua tela, é um símbolo que lembra uma letra M e depois no final da letra M tem essa voltinha que cruza. Na verdade, para a gente fazer uma analogia, para ficar fácil de decorar, a gente pode pensar numa virgem propriamente dita, que tem a perna cruzada ali, fechada, por conta de ser pudica, por conta de ser virgem, vamos dizer assim. É só uma analogia para a gente conseguir decorar um pouco melhor, memorizar um pouco mais fácil os símbolos, tá bom? Sem nenhum julgamento aqui, por favor, não vão comentar aí embaixo onde já se viu falar sobre virgem, não é isso. Nós estamos fazendo só uma analogia para ficar fácil a memorização, tá bom? Todos os signos são regidos por um ou por dois planetas. No caso, o signo de Virgem é regido pelo planetinha Mercúrio.
Mercúrio, cujo símbolo também está aqui na sua tela para você memorizar, ok? Todo vídeo eu também falo que existe um período de regência de cada um dos signos. E o período de regência de Virgem vai do dia 21/8 até o dia 20/9, 21 de agosto até o dia 20 de setembro. E é importante sempre reforçar que de ano para ano esse período pode alterar um pouquinho, um dia antes, um dia depois, para começar ou para terminar, tá bom? Porque depende do passo do Sol em cada ano, que é diferente. Então, em termos didáticos, a gente vai adotar do dia 21 de agosto até o dia 20 de setembro, mas, como eu sempre digo, quem está muito no limite aí do início ou do final, precisa fazer o mapa para saber a qual signo pertence. E mais uma última ressalva, antes da gente entrar de fato no signo de Virgem, é que quando a gente fala signo de Virgem, ou signo de Leão, ou signo de Sagitário, nós estamos nos referindo à energia pura do signo, ou seja, aquele signo se não houvesse nenhuma outra característica do mapa. E ninguém, nenhum ser humano é simplesmente um signo puro. Nós somos um mapa astral, que é a nossa digital astral como um todo, ou seja, com ascendente, com lua, com Mercúrio, com casa 1, com casa 2, somos um mapa que tem 12 casas, 12 signos, 10 planetas, aspectos entre os planetas. Então, obviamente, nem todo virginiano terá todas as características que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, aqui a gente está falando da característica pura do signo de Virgem. Então, vamos lá. No corpo humano, o signo de Virgem rege os intestinos, o fígado, o pâncreas e a vesícula. Então, normalmente, os virginianos têm sempre, assim, alguma questão com os intestinos. Ou ele é muito ressecado, ou ele tem intestino solto, ou intestino sensível, ele precisa tomar muito cuidado com o que ele come, porque sempre vai refletir lá nos intestinos. Fígado também, pâncreas e vesícula. Então, sempre os virginianos precisam cuidar muito dessa região abdominal, né? Onde estão esses órgãos que eu falei. Bom, a primeira palavra-chave que a gente coloca para os virginianos é detalhista. Os virginianos são extremamente detalhistas. É o signo que rege o detalhe. Assim, você quer dar alguma coisa para alguém fazer que seja um trabalho minucioso, um trabalho muito detalhista, que tem muitos passos, que precisa seguir muito a ordem correta de fases, enfim, esse tipo de trabalho é um trabalho virginiano, porque eles são extremamente detalhistas. Talvez seja a palavra-chave mais importante para o signo de Virgem. O signo de Virgem pertence ao elemento terra, portanto, todos os signos que pertencem a esse elemento terra, eu já falei nos outros vídeos, que os signos se dividem nos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os signos de terra normalmente são signos mais práticos, são signos mais resolutos, são signos que se preocupam mais com as questões físicas, as questões práticas e as questões do dia a dia. E o virginiano não é diferente. O virginiano é extremamente prático. Se você der um presente para o virginiano, ele vai abrir, ele vai olhar e muito provavelmente a primeira pergunta que ele vai fazer é: para que serve? Se ele não identificar logo de cara. Porque tudo para o virginiano precisa ter uma utilidade prática, precisa ter um porquê dele possuir aquele objeto. Se aquilo não tem utilidade prática, ele não precisa ter. O virginiano não é muito preocupado com estética, com beleza, com ostentação. Ele é preocupado com que as questões sejam práticas, que as questões sejam resolvidas, que as questões tenham método, disciplina, porque ele é extremamente detalhista. Então, praticidade é mais uma palavra-chave para o signo de Virgem. O signo de Virgem também é
extremamente crítico. Eles têm uma análise muito peculiar de situações, de pessoas, de métodos. Como eles são metódicos e detalhistas, eles são muito críticos. E aí, muitas vezes, eles são sinceros demais. Então, crítica ou autocrítica, inclusive, é outra palavra-chave, ou são duas palavras-chave para o signo de Virgem. Eles são muito críticos. Então, se ele tiver que te dizer alguma coisa que ele acha que você está fazendo errado ou que não é bem a forma correta de ser feita, ele vai te dizer sem cerimônia nenhuma, porque são extremamente críticos e às vezes críticos consigo mesmo. Tem um senso crítico muito apurado. Obviamente, como os virginianos são muito detalhistas, eles são extremamente organizados. Então, organização é mais uma palavra-chave para o signo de Virgem. Eles gostam de tudo muito arrumado, cada coisa no seu lugar, cada lugar para uma coisa. Tudo tem que estar em ordem, arrumado, organizado, porque estando organizado, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais prático. Esse é o raciocínio virginiano. As coisas têm que ter um porquê, têm que ter uma função, elas devem estar cada qual no seu lugar, para quando elas forem necessárias, estar fácil de achar. Então, organização é mais uma palavra-chave para o virginiano e é fundamental na vida deles. E por conta de tudo isso, mais uma palavra-chave é limpeza ou asseio. Os virginianos têm uma preocupação excessiva com limpeza, com asseio. São extremamente assépticos e eles são preocupados com que tudo esteja muito em ordem. Panelas têm que estar brilhando, o chão tem que estar muito limpo, os móveis têm que estar limpos. Então a casa virginiana é muito em ordem, arrumada, limpa, asseada, uma casa prática, uma casa clean. A roupa virginiana também é uma roupa muito bem cuidada. Ela tem que estar muito bem lavada, muito bem passada, engomada se for o caso, mas são roupas práticas, são roupas simples, são roupas sem muito enfeite, sem muito frufru, são roupas clássicas e em ordem. O importante é que sejam roupas práticas e extremamente limpas e impecáveis. E aí, você está curtindo esse conteúdo sobre o signo de Virgem? Você está gostando dessa série que a gente tem aqui no canal, Astrologando, que a gente fala de astrologia? Comenta aí embaixo pra gente, diz o que você está achando do signo de Virgem e dessa série sobre astrologia. Já aproveita, dá aquele joinha aqui pra gente nesse vídeo. Não se esqueça de lá no final compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, a hora é agora. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações aí no sininho para você não perder nada do que rola por aqui e nem os próximos vídeos da nossa série Astrologando. Bora continuar o signo de Virgem? Vamos lá. Uma característica muito forte presente no signo de Virgem é ter essa região do cabelo aqui formando aquele bico de cabelo aqui no meio da testa, que é um bico que a gente chama bico de viúva. Antigamente se usava esse termo, né? Que é quando o cabelo faz aquele bico aqui, ó, no meio da testa. Então, isso é bem característico do signo de Virgem. Às vezes, se a pessoa tem um signo de Virgem lá no ascendente, dá muito essa característica do bico de viúva na frente do cabelo. Normalmente, cabelos escorridos, cabelos lisos, ou, como a gente diz, cabelos lambidos, né? Aquele que parece que a vaca deu uma lambida e ele ficou liso e escorrido. E quando eles não têm cabelo dessa forma, normalmente eles alisam, eles esticam o cabelo para que ele fique mais liso, mais retinho, porque eles não gostam de chamar a atenção. E o cabelo liso também é muito mais prático, porque lavou, obviamente, tem que estar sempre limpo, passou uma escova de cabelo, acabou, não precisa fazer grandes coisas, grandes penteados. Lembre-se que eles são práticos. Os virginianos se preocupam muito com as doenças. Então, uma característica ou uma palavra-chave para
o signo de Virgem é hipocondria. Os virginianos têm uma tendência a serem hipocondríacos. Eles gostam de se automedicar, de medicar quem está ao seu redor. Eles sempre acham que eles estão com algum tipo de doença e eles sabem tudo sobre todas as doenças. Eles gostam de ler, de se informar sobre problemas de saúde, sobre remédios, sobre descobertas da ciência. Então, os virginianos têm essa questão com a hipocondria. Como todo signo de terra, os virginianos são muito apegados às questões físicas e, portanto, são apegados aos bens materiais. São normalmente conservadores nos seus investimentos, são comedidos nos seus gastos e eles gostam de poupar. O virginiano gosta de ter dinheiro guardado, gosta de ter bens, ele se preocupa em ter uma posição financeira muito estável. Diferente dos leoninos que gostam de ostentar, os virginianos são extremamente low profile. As cores, inclusive, que regem o signo de Virgem são o marrom, os tons sóbrios, um verde bem sóbrio tendendo para o marrom, são tons mais terrosos, porque ele gosta sempre de ser sóbrio, conservador. E como eu estava dizendo, ele é conservador inclusive nas suas posses. Ele gosta de ter uma situação estável, uma situação tranquila, mas não tem a necessidade de ostentar, como a gente falou no vídeo anterior sobre os leoninos que têm essa necessidade de ostentação, de demonstrar o que tem. Não, o virginiano ele é sóbrio. Então, mais uma palavra-chave para o signo de Virgem é sobriedade. Eles não gostam de ostentar, não têm essa necessidade, são extremamente low profile, inclusive na maneira de se vestir, na maneira de se portar. Eles não gostam de chamar atenção, eles se vestem de maneira casual, discreta, distinta, sempre muito impecável no quesito asseio, como a gente falou. A roupa tem que estar em ordem, não pode estar puída, não pode ter furinho, tem que estar sempre muito bem passada, muito bem engomada, mas esse é o máximo da ostentação virginiana, é mostrar um asseio, mostrar uma limpeza, mas jamais ostentar. E assim também com a casa virginiana. Pelo excesso de crítica, o virginiano pode se tornar aquela pessoa que a gente diz cri-cri, aquela pessoa que critica tudo, que ninguém sabe fazer como eles, que ninguém faz melhor do que eles, e por mais que quem está em volta se esforce, eles sempre acham que poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Então são extremamente cri-cris, porque são detalhistas, são críticos e são perfeccionistas. O virginiano não permite falhas, ele quer sempre atingir a perfeição, o máximo que pode ser feito dentro daquele processo, daquela situação, daquele momento. Então são extremamente críticos e isso pode se tornar uma característica negativa dos virginianos, que todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, ninguém é bom o suficiente para fazer como ele faz. E muitas vezes isso até é uma verdade, mas ele não pode exigir que as pessoas sejam como ele, afinal de contas, nem todo mundo, ou muita gente, não é virginiano. Como eles são detalhistas e críticos, eles são normalmente bons contadores, bons fiscais, são aquelas pessoas que se dão bem em profissões onde precisam sempre buscar pequenos detalhes, que precisam corrigir pequenas coisas, porque são, como eu disse, muito detalhistas. E contador é uma profissão extremamente virginiana, porque um balanço, por exemplo, fiscal, um balanço anual de uma empresa, ele precisa bater valores ali nos centavos, enfim, tem uma série de procedimentos, Então, contadores são normalmente pessoas que têm um signo de Virgem muito forte no mapa. Bom, eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre o signo de Virgem, que você tenha curtido esse conteúdo. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que você gostou do vídeo, então aproveita, dá aquele joinha já no vídeo aqui pra gente. Não se esqueça de compartilhar nas tuas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora que o vídeo está terminando para se inscrever e ativar as notificações aí no sininho para você ficar por dentro de tudo que rolar aqui pelo canal, tá
bom? Comenta aí embaixo o que você está achando dessa nossa série Astrologando e o que você acha do signo de Virgem. Se você é virginiano, se você tem algum virginiano por perto de você, conta aí como é que é esse virginiano, ou como você é, se você se identificou com o que eu descrevi aqui no vídeo, tá bom? Não se esqueça que a gente já tem o botão do Seja Membro aqui no canal. Clicando lá, você nos ajuda com um valor pequenininho mensal a continuar criando conteúdos de qualidade para você, e em troca você vai ter vantagens exclusivas, inclusive os emojis que você vai ter para colocar nos comentários sempre que você comentar um vídeo aqui do canal. Emojis exclusivos para os Seguichiques Premium do canal. Então dá uma olhada lá, clica e você vai ver todas as vantagens que você vai ter se tornando um membro Seguichique Premium aqui do canal. Tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui!